Começando a apresentar o escritório, eu sou Tawane Larissa, sou fundadora do TWS, Sociedade de Advogados. Nossas entregas são específicas em negócios jurídicos disruptivos. Nós somos o único escritório especializado do Centro-Oeste em direito de energia e nós entregamos justamente soluções jurídicas que às vezes vai além da regulamentação. Então nós temos ali todo o aparato técnico, econômico para as melhores entregas aos clientes. Apresentando um pouquinho sobre mim, eu sou mestranda em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, entre outras graduações, conselheira da UAB Goiás e também idealizadora do projeto de sustentabilidade, que foi apresentado aqui ontem pela minha colega que ele nos acompanha. Quando a gente vai falar de conflito na geração distribuída, nós temos aí uma série de coisas a pontuar. Eu cuidei em trazer alguns tópicos que mais chegam no escritório, que são mais recorrentes no escritório, para que a gente pudesse debater aqui de uma forma mais local o que vem acontecendo dentro da nossa área de concessão. Em primeiro lugar, nós temos o descumprimento dos prazos regulatórios. Em segundo lugar, a ausência de resposta da concessionária. Em terceiro lugar, informações inconsistentes no orçamento de conexão, alto custo de conexão, ausência de memória de cálculo e inversão do fluxo de potência. Eu selecionei um caso específico para a gente debater. Quem é que vai levar o Oscar da noite, ou o Oscar do conflito com a distribuidora, é o alto custo de conexão. Hoje vem sendo um dos principais entraves dos projetos quando se pede um orçamento de conexão, é o custo ali para o acessante. Esse caso é um caso do escritório, onde nós fizemos a solicitação para a conexão de 1 mega e a participação financeira ao conectante ficou no valor de 128 milhões de reais. Eu trouxe aqui alguns casos para apresentar para vocês que, quando se fala do alto custo de conexão, não tem nenhuma justificativa plausível para esse custo de conexão sair no valores tão vultuosos. Nós temos desde usinas de 1 mega até uma usina de 230 kW com o custo de conexão de 6 milhões e o encargo de responsabilidade do conectante no valor de 3 milhões de reais. Então, aí vocês podem observar o valor que vem ocorrendo, vem sendo o principal entrave, eu falo, dos projetos que estão hoje sobre nossa gestão. E o que acontece? A maioria dos integradores, eles ainda não sabem, não têm um conhecimento do que obrigatoriamente precisa constar no orçamento de conexão. Para além disso, quais fatores que precisam ser considerados na análise do custo de conexão. Então, só para deixar aqui um feedback para vocês, custos como esse, hoje, só sobre nossa gestão de escritório, nós temos meio bi só em orçamentos de conexão de valores vultuosos, ou seja, estamos fazendo, ficou a responsabilidade da GD de fazer uma obra sistêmica, de fazer uma obra aí que beneficia todo o setor e não só o conectante. E o que fala a resolução 1000 a respeito do que deve se ter de informação no orçamento de conexão ou do que se deve ser observado antes de designar ao percentual do conectante a ser pago. Primeiro, na resolução, nós temos o artigo 72, onde ele fala sobre o orçamento, o que deve se considerar para o estudo e elaboração desse projeto. São vários incisos. Eu não vou falar de todos aqui, porque nosso tempo é bem pouco, nosso tempo é bem curto, mas eu quero destacar o principal, que é onde tem sido a maioria das defesas nossas em relação a esse custo de conexão, que é o critério de mínimo custo global. Além disso, a gente também tem que observar que quando vem um orçamento de conexão para nós precisamos, além de tudo, ter uma informação da memória de cálculo. Nós precisamos saber ali o que está sendo efetivamente cobrado e a composição desses custos, como está sendo calculada. No artigo 79 da Resolução 1000, nós temos estabelecido que, para o critério do mínimo custo global, é necessário, pela seleção dentre as alternativas viáveis, da que tem o menor custo somatórios dos seguintes custos. E vem trazendo as inúmeras questões que precisam ser pontuadas. Então, nós partimos sempre do que menor
custo de conexão. E para o menor custo de conexão, ainda assim tem uma vedação à distribuidora que fala, é vedado à distribuidora incluir nas alternativas avaliadas obras no sistema elétrico de distribuição que não seja necessário para a realização da conexão. Nesses casos que estão sendo mais recorrentes aqui dentro da nossa área de concessão, vamos falar que não tem uma ordem assim, de pensamentos ou de análise que nos deixa entender tecnicamente que nós temos uma sobrecarga ou que chega perto de um problema relacionado a fluxo, né, para a nossa conexão, inversão do fluxo para a conexão. Então, nós temos simplesmente uma dificuldade, uma barreira a mais para que o conectante possa fazer a sua conexão de usina. Eu quero destacar uma questão muito importante que, quando você recebe seu orçamento de conexão, você tem lá as alternativas, ou, deverias ter as alternativas. Como nós estamos recebendo esse orçamento de conexão? Com uma alternativa só, com uma obra gigantesca e por 90% das vezes não contempla o que foi indicado no projeto pela empresa, ou seja, por vocês. E o que a resolução estabelece nesses casos? Vamos no artigo 81. No caso da alternativa selecionada pelo critério de mínimo custo global, indicar a conexão e instalação de outro agente consumidor ou demais usuários, a distribuidora deve observar as responsabilidades, ou seja, a responsabilidade dela e, neste caso, as condições solicitadas pelo consumidor e demais usuários sejam diferentes das selecionadas na alternativa de mínimo custo global, a distribuidora deve, se houver viabilidade técnica para o atendimento solicitado, manter as condições requeridas pelo consumidor. Ou, se não houver viabilidade técnica para o atendimento solicitado, apresentar a alternativa de menor custo, ou seja, do mínimo custo global. Ou seja, o valor veio 148, 128 milhões. Opa, peraí, não contempla o menor custo para mim e nem coloca como cenário a possibilidade que eu coloquei no meu projeto, a conexão onde eu determinei no meu projeto. Qual a responsabilidade da concessionária? Ela deve considerar o que você indicou como uma conexão menos onerosa. E como isso é feito na prática? Porque esses casos vêm sendo cada vez mais recorrentes e no momento que você formaliza um e-mail para a concessionária, ela te responde, esse é o melhor cenário que nós temos para a sua conexão. Como apresentar esse melhor cenário para a concessionária? Que nós temos como solução. Eu falo bastante da medida administrativa junto à concessionária nesses casos de conexão, porque quando você tem a conexão, você tem a necessidade de entregar o seu projeto o quanto antes para o seu cliente, a gente tem a necessidade o quanto antes de assinar o contrato, converter a venda de fato. E esse é um impeditivo muito grande. Então, quando a gente consegue um diálogo com a concessionária, trazendo ali a fundamentação técnica, o porquê daquele custo não ser o mínimo apresentado, o porquê que aquele custo apresentado engloba uma melhoria para o sistema, uma obra sistêmica, estrutural, e não só para o conectante, você deixa claro para o seu cliente ali a intenção de resolver de forma administrativa, o que vem fazendo com que o cliente assine o contrato, mesmo antes de ter um custo de conexão que a gente fala que é viável, para tornar viável o empreendimento. Ouvidoria. Olha, a experiência das ouvidorias aqui, pelo menos comigo, vou ser bem sincera, contar a verdade, não vem sendo positiva, viu, gente? A ouvidoria, ela não vem sendo efetiva, porém, nós estamos hoje com todos os nossos custos sob discussão, por meio de medida administrativa dentro da concessionária, ainda nem virou um processo na ANEEL, e estamos tendo um andamento muito positivo, uma receptividade boa, o que vem caracterizando para eles uma boa intenção de resolver de forma técnica e menos onerosa, tanto para a concessionária quanto para nós, o embasamento técnico. Então, não é responder o e-mail falando, olha, essa alternativa não atendeu, essa alternativa tornou o projeto inviável. Infelizmente, isso não é uma fundamentação teórica suficiente para alterar o convencimento da concessionária. É necessário que venha com um relatório técnico constando onde foi indicada a conexão, se possível com fotos, demonstrando ainda a proximidade de rede, porque temos aí 90% dos casos que determinam a extensão de rede muito superior ao que
ao que deveria. Então, através desse formulário que a gente sempre faz para a concessionária de forma técnica, embasando ponto a ponto, você agenda uma reunião técnica com a concessionária, onde é possível a gente discutir essas questões e estamos com 90%, vou falar 99%, porque nós temos ainda outros casos em discussão, mas 90% dos casos nós estamos conseguindo uma solução administrativa, redução do custo e aplicando o artigo anterior onde consta lá, deve ser levado em consideração o menor custo ou aquele indicado pelo conectante. A medida administrativa perante a ANEEL, eu gosto de me valer dela e sempre falo a respeito da necessidade de não ter medo de ir junto à ANEEL, é porque o procedimento administrativo na ANEEL, ele causa a suspensão do prazo. É uma característica do processo administrativo junto à ANEEL e, claro, tem que ter o pedido da suspensão do prazo de forma expressa. Então, considerando essa peculiaridade do procedimento junto à ANEEL, a gente sempre reforça com o cliente a necessidade de, se necessário, não for possível resolver de forma administrativa, que a gente faça isso administrativamente também perante a ANEEL. Medida judicial. Para os casos de conexão, nós temos a prática de evitar a judicialização de fato ou usá-la como a última via. Porque a judicialização, eu vou dar uma característica do Tribunal do Estado de Goiás, ele, às vezes, costuma ser um pouco conservador. E quando vem a defesa da concessionária com inúmeras questões técnicas, alegando que nós vamos ter um problema de fornecimento geral de energia quando há essa conexão, nós temos um tribunal mais conservador. Então, nesse sentido, a gente sempre endossa que esgote todas as vias administrativas, porque junto ao processo judicial a gente consegue comprovar, primeiro, a boa-fé de exaurir instância, e a segunda, comprova também que tecnicamente foi discutido e há possibilidade, sim, de fazer a conexão nos moldes apresentados e que o embasamento, ele não parte do Código de Defesa do Consumidor ou de outra legislação que seja diferente à regulação do próprio setor, que é a própria reguladora que fala sobre essa possibilidade, esse dever da concessionária. E eu sempre falo, olha, todas as alternativas anteriores, mas devidamente acompanhado com o jurídico e com o técnico especializado. Por quê? Quando você pede uma reanálise de um orçamento de conexão, ou quando você vai discutir o orçamento de conexão com a concessionária, e você não apresenta essas questões técnicas, você queimou uma possibilidade de ter a resolução. Você queimou uma possibilidade de conversar com a concessionária e tratar isso de forma técnica. Por isso, o que recomendamos? Inicie o procedimento de uma forma técnica e já devidamente instruído, para que, se necessário, o processo judicial ele fique amplamente comprovado a necessidade aí de alteração do orçamento de conexão, mesmo que pelo juízo que não tem o conhecimento do setor elétrico. Quando eu falo dos problemas com a concessionária, eu sempre trago uma questão que eu vejo como primordial, que é a abordagem estratégica. Juridicamente falando, é muito cômodo para nós advogados falar o que é plenamente possível dentro da análise da perspectiva técnica jurídica, mas considerando que tem um trato, vocês, empresa, vocês, integradores, têm um trato com o cliente para fazer aquele contrato efetivar de fato. Então, costumo deixar muito pontuado a abordagem estratégica que é necessário por vocês, por nós do jurídico, com o cliente, pontuando o que está acontecendo, a tratativa com a concessionária e, claro, a grande possibilidade de fazer o reajuste nesse orçamento de conexão e tornar viável o empreendimento de fato. E dentro da abordagem estratégica, eu sempre coloco a necessidade da comunicação. A comunicação ela é muito necessária porque acontece em maioria das empresas, eu acredito, 90% das que estão sob nossa gestão, o comercial tem um diálogo, uma fala mais agressiva para vender, já o pessoal do administrativo é mais recatado, o jurídico tem totalmente pé no chão e às vezes é até excessivamente conservador. Então, alinhar essa comunicação de fato, ela é muito necessária para que qualquer pessoa que o cliente vai abordar, o que a concessionária vai abordar, o que vai conversar com o órgão regulador, estejam falando a mesma língua. Então, estabelecer essa comunicação, esse processo, como ocorre esse diálogo com o jurídico internalizado para dentro da empresa de vocês, é muito necessário. Negociação e transparência, que é deixar claro
para o seu cliente quais são os custos e como isso deve ocorrer e quando é o ponto de equilíbrio do custo de conexão para tornar esse projeto viável. Monitoramento constante, assessoria jurídica e técnica, que eu já falei bastante para vocês, e a colaboração setorial. A colaboração setorial, ela é a principal parte hoje para que a gente possa levar adiante as questões do setor elétrico, principalmente da geração distribuída. Esse diálogo é como isso que nós temos hoje, essas palestras, trazendo aqui conflitos com a concessionária. Espero que um futuro muito próximo, nos próximos fóruns, a gente possa debater muito além dos conflitos, debater também os mecanismos de solução, porque um integrador sozinho, um jurídico sozinho, um fórum que esteja desassistido da vontade de todos nós de fazer mudar, de fazer acontecer e não só debater, não vai se tornar possível. O que a gente precisa? Porque nós precisamos estar unidos, todos nós, e com interesse de, além disso, além de trazer aqui os conflitos iguais foram pontuados, os problemas que estão acontecendo dentro da nossa área de concessão, é o mecanismo para poder resolver isso, e acho muito bacana que nós vamos poder agora ouvir todos vocês, saber o que tem de problema hoje dentro da empresa, dentro da realidade de vocês, para que a gente possa discutir, debater aqui na frente e trazer opiniões e mesmo que uma breve consultoria, mas de forma assertiva para que vocês possam estar assistidos e ter mais efetividade nos resultados. Então, um dos principais elementos dessa abordagem estratégica é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é proporcionar esse debate, esse diálogo e levar isso para frente junto com as concessionárias. Deixo aqui o meu contato, caso alguém tenha interesse que a gente possa conversar, no que for necessário eu estou à disposição de vocês para falar a respeito dos problemas com a distribuidora e também para apontar possíveis soluções. Eu agradeço de todos a atenção e acredito que agora a gente vai ter um breve debate aqui na frente, né? E vou permanecer à disposição dos senhores, eu agradeço a atenção. E boa tarde.